Eles chamavam ele o fantasma dos tetons, um homem sentado em uma montanha de ouro que não tinha falado uma palavra gentil para uma mulher em 10 anos. Quando Silas com Kincaid finalmente cavalgou para Silver Creek, toda viúva faminta e beleza desesperada no território se enfileiraram, pintando seus lábios e apertando seus espartilhos, esperando para prender o solteiro mais rico em Wyoming. Mas Silas não olhou para os vestidos de seda ou os rostos pintados. Ele olhou além de todos eles, direto para a garota se escondendo nas sombras, a que todos chamavam Grande Marta, a que consertou sua bota rasgada quando ninguém mais levantaria um dedo. O que acontece quando um homem da montanha selvagem escolhe a pária da cidade sobre as belezas da cidade? A resposta trouxe a cidade inteira para seus joelhos. O inverno de 1878 foi implacável no território de Wyoming, mas o frio era nada comparado ao silêncio gelado que cercava Silas com Kincaid. Silas era um homem esculpido de granito e luto. Ele ficava 6'4", com ombros largos, o suficiente para carregar um pinheiro falhado e uma barba que escondia uma mandíbula de ferro. Limpa a garganta. Por 5 anos, as pessoas de Silver Creek tinham apenas visto ele de uma distância, uma silhueta escura cavalgando as linhas de cume da cordilheira Absaroka. Rumores rodopiavam ao redor dele como montes de serragem. Alguns disseram que ele tinha encontrado uma veia de ouro tão grossa quanto o braço de um homem. Outros sussurravam que ele tinha matado um homem em Abene e estava se escondendo da lei. Mas em uma terça-feira em novembro, os rumores se tornaram carne e sangue. As portas duplas da loja de artigos gerais de Abanati gemeram abertas, deixando entrar uma rajada de vento mordaz e a figura imponente de Silas Kincaid. A conversa na loja morreu instantaneamente. O ar ficou pesado, cheirando a resina de pinho, couro velho e perigo. Silas bateu a neve de suas botas, o som ecoando como um tiro. Ele se moveu em direção ao balcão, seu mancar notável. Sua bota esquerda, uma peça gasta de couro de búfalo, tinha arrebentado sua costura. A sola balançava inutilmente a cada passo, encharcando sua meia de lã em lama congelante. Em pé junto ao balcão estavam os cisnes de Silver Creek, a viúva Beatrice Miller e a filha do prefeito, Clementine Ford. Beatrice, uma mulher que tinha enterrado 2 maridos e estava procurando por um terceiro rico, endireitou seu chapéu de veludo. Clementine beliscou suas bochechas para trazer um rubor rosado. Sr. Kincaid, Beatrice arrulhou, entrando diretamente em seu caminho. Ela ignorou a poça de lama se formando ao redor de suas botas. Nós não temos visto você desde o Thor. Você deve estar terrivelmente solitário lá em cima naquela cabana. Silas não piscou sequer. Seus olhos, a cor de ardósia fria, deslizaram sobre ela como se ela fosse um pedaço de mobília. Mova-se, ele grunhiu. Sua voz era como cascalho moendo em um moinho. Beatrice corou carmesim, mas não recuou. Oh, você pobre homem, olhe para você. Você está esfarrapado. Se você precisa de uma refeição quente ou companhia, minha porta está sempre... Eu preciso de pregos. Silas latiu para o lojista para Abanati, completamente cortando ela, e bufa whisky. Enquanto ele passou por Beatrice, sua bota rasgada prendeu nas tábuas ásperas do chão. Ele tropeçou, quase caindo antes de se apoiar em um barril de carne de porco salgada. Clementine deu uma risadinha. Era um som cruel, agudo. Ele anda como uma mula quebrada. Ela sussurrou alto o suficiente para a sala ouvir. Beatrice cobriu sua boca, seus olhos dançando com zombaria. Silas enrijeceu. Seus nós dos dedos ficaram brancos no barril. Ele era um homem que lutava com ursos pardos, mas a risadinha afiada de mulheres da sociedade ainda podia cortar fundo. Ele se preparou para sair furioso para deixar os pregos e o uísque, seu orgulho picando mais do que a lama congelante em sua bota. Foi quando um arrastar suave e pesado veio da parte de trás da loja.
Sente, uma voz disse. Não era um comando, mas não era uma pergunta também. Era uma declaração de fato. De trás de uma pilha de cobertores de lã emergiu Martha Higgins. Martha tinha 24 anos e era a mulher mais pesada em Silver Creek. Ela era a filha de Tobias Higgins, o bêbado da cidade que gastava cada centavo que tinha no salão. Martha usava um saco cinza sem forma de um vestido manchado com óleo e farinha. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque severo e ela mantinha seus olhos no chão. Silas olhou para ela. Ele viu o jeito que as outras mulheres zombavam de seu tamanho. O jeito que o Sr. Anati parecia irritado que ela tinha saído da parte de trás. Minhas botas arrebentaram, Silas disse defensivo. Eu vejo isso, Martha disse. Ela apontou para um caixote de madeira perto do fogão barrigudo. Sente, você perderá um dedo do pé por congelamento, andando de volta montanha acima assim. Silas hesitou. As viúvas bonitas estavam assistindo, esperando por ele para insultar a garota grande. Em vez disso, ele sentou. Martha não flertou. Ela não piscou seus cílios. Ela caiu de joelhos, uma tarefa difícil para uma mulher de seu tamanho, e pegou seu pé enlameado, congelante em seu colo. Suas mãos eram grandes, quentes e calejadas. Ela puxou uma agulha pesada e um carretel de tendão encerado de seu bolso do avental. Não olhe para mim, ela murmurou, sentindo seu olhar em sua cabeça curvada. Apenas beba seu uísque. Por 20 minutos, a loja estava silenciosa, exceto pelo estalo sibilante do fogão e o SG rítmico da agulha de Martha perfurando o couro resistente. Ela não apenas remendou, ela reforçou o calcanhar com uma costura dupla, o tipo que um mestre sapateiro cobraria $2 por. Ela trabalhou com uma dignidade tranquila, focada, ignorando os risinhos de Clementine e Beatrice no canto. Quando ela terminou, ela mordeu a linha com seus dentes e colocou o pé dele para baixo suavemente. Isso vai segurar, ela disse, usando a mesa para se puxar para cima. Ela estava sem fôlego do esforço que seu rosto lia. Silas se levantou e bateu o pé. Estava sólido, melhor que novo. Ele enfiou a mão no bolso e puxou uma pepita de ouro do tamanho de um ovo de tordo. Ele estendeu para ela. Martha deu um passo para trás, seus olhos se arregalando em pânico. Não, pegue, Silas rosnou. Eu não fiz isso por pagamento, Martha disse, sua voz tremendo mais firme. Eu fiz isso porque está frio lá fora. Guarde seu ouro, Sr. Kincaid. Ela se virou e se arrastou de volta para as sombras do estoque antes que ele pudesse argumentar. Silas Kincaid ficou ali por um longo momento, olhando para a porta vazia onde a garota grande tinha desaparecido. Então ele olhou para o ouro em sua mão e, finalmente, para as duas belezas junto ao balcão que estavam agora olhando para a pepita com olhos famintos. Ele colocou o ouro de volta em seu bolso, pegou seu uísque e saiu sem uma palavra. Notícias do incidente em Abanat se espalharam por Silver Creek mais rápido do que um incêndio na pradaria. Ao meio-dia do dia seguinte, todos sabiam duas coisas. Silas Kincaid tinha ouro, e ele tinha sido tocado por Martha Higgins. A maioria das pessoas tratou como uma piada. Você pode imaginar? Xerife Brady Hill encostando-se em sua cadeira na barbearia. O fantasma dos Tetons e a grande Martha. Ele provavelmente pensou que ela era um urso e se sentiu em casa. Os homens riram, mas no barraco na beira da cidade onde Martha morava, não havia risadas. Tobias Higgins, o pai de Martha, era um homem magro, nervoso com as mãos trêmulas de um viciado. Ele bateu sua garrafa vazia na mesa bamba. Você recusou ouro, Tobias gritou, seu rosto roxo de raiva. Ele te ofereceu uma pepita. Beatrice disse que valia 50 eles, e você disse não. Martha ficou ao lado do fogão, mexendo uma panela de sopa de feijão aguada. Ela não se encolheu. Ela estava acostumada com os gritos dele. Não estava certo, pai. Ele era apenas um cliente. Eu consertei uma bota. Você, vaca estúpida e inútil. Tobias avançou, agarrando seu braço. Eu devo $30 para os tubarões de cartas no salão.
Eles vão quebrar minhas pernas e você bancar a superior com um homem da montanha. Eu sinto muito, pai. Marta sussurrou, puxando seu braço para longe. Desculpe-te, não compra uísque. Tobias cuspiu. Um olhar sombrio, calculista entrou em seus olhos embaçados. Mas talvez não seja tarde demais. Beatrice diz que ele olhou para você. Realmente olhou para você. Marta sentiu um arrepio frio que não tinha nada a ver com a cabana com correntes de ar. Ele estava apenas grato. Pai, não tenha ideias. Ele é rico. Marta, sujo de rico. E ele está solitário. Homens assim, eles ficam desesperados no inverno. Tobias sorriu, revelando dentes amarelos. Amanhã você vai subir a montanha. Você vai levar para ele uma cesta de biscoitos. Você vai pedir desculpas por ser rude. Eu não vou, Marta disse, derrubando a concha. Eu tenho minha dignidade. Você tem o que eu digo para você ter, Tobias rugiu. Ou eu vou te jogar na neve e deixar você morrer de fome. Quem mais te acolheria? Olhe para você. Marta olhou para baixo para seu corpo. Ela sabia o que a cidade via. Um fardo, uma piada. Ela engoliu suas lágrimas e assentiu. 3 dias depois, Silas estava cortando lenha fora de sua cabana quando ele ouviu o ranger da neve. Ele pegou seu rifle Winchester, instantaneamente apontando-o para a linha de árvores. Ele esperava bandidos, ou talvez um lobo. Ele não esperava uma mula arrastando-se pelo caminho íngreme, carregando uma mulher embrulhada em 3 cobertores de lã. Era Marta. Silas abaixou o rifle, mas não sorriu. Ele observou enquanto ela descia desajeitadamente, afundando até os joelhos na neve. Ela estava respirando com dificuldade, seu rosto pálido da altitude. Você está perdida, Silas chamou, sua voz ecoando das paredes do canyon. Marta arrastou uma cesta de vime da alforge. Ela caminhou em direção a ele, seus limpa a garganta, olhos fixos em suas botas, as botas que ela tinha consertado. Meu pai, ela sibilou, parando a 10 pés de distância. Ele insistiu que eu te trouxesse isso como um pedido de desculpas por recusar seu pagamento. Silas olhou para a cesta, então para ela. Ele viu a contusão em seu braço superior, em forma de dedos, apenas visível onde seu chale tinha lhe escorregado. Seus olhos se estreitaram. Seu pai te bateu? Marta se encolheu, puxando o chale para cima. Isso não é da sua conta, Sr. Conincade. Aqui estão os biscoitos. Eu estarei indo. É uma viagem de 4 horas de volta, Silas disse. E uma nevasca está rolando sobre os picos. Você pode sentir o cheiro do ozônio. Marta olhou para o céu. Estava ficando um roxo machucado. Ela olhou de volta para a trilha, medo em seus olhos. Eu posso conseguir. Não, você não pode, Silas disse. Ele se virou e caminhou em direção à porta da cabana. Entre a menos que você queira congelar até a morte. Marta hesitou. Entrar na cabana de um solteiro sozinha arruinaria sua reputação completamente. Então ela lembrou que a cidade já a chamava de vaca inútil. Que reputação ela tinha para perder? Ela seguiu ele para dentro. A cabana era chocante. De fora era uma pilha de toras bruta. Dentro era quente, cheirando a cedro e carne assada. Os pisos estavam varridos limpos. Havia livros, centenas deles empilhados em prateleiras. Shakespeare, Platão, levantamentos geológicos. Você lê? Marta perguntou surpresa. Eu tenho muito tempo, Silas grunhiu. Ele apontou para uma cadeira perto da enorme lareira de pedra. Sente, eu estou fazendo ensopado. Pelas próximas 2 horas, a tempestade rugiu lá fora, enterrando o mundo em branco. Dentro, uma coisa estranha aconteceu. Eles conversaram, não sobre o tempo ou a fofoca da cidade. Silas perguntou a ela sobre a costura em sua bota. Ele perguntou como ela aprendeu a trabalhar couro tão bem. Minha mãe. Marta disse suavemente, olhando para o fogo. Antes de ela morrer, ela era uma costureira em Boston.
Ela me ensinou que se o interior não é tão bonito quanto o exterior, a peça de roupa é sem valor. Ela vai se desfazer. Silas olhou para ela, realmente olhou para ela, limpa a garganta. Ele viu o jeito que a luz do fogo pegava seus olhos, que era um avelã quente, inteligente. Ele viu mãos que eram capazes e fortes. Ele viu uma mulher que, apesar de ser maltratada por seu pai e a cidade, se portava com uma graça tranquila. Pessoas na cidade, Silas disse sua voz baixa. Eles só veem o lado de fora, a embalagem. A embalagem é tudo o que importa em Silver Creek, Martha respondeu tristemente. Viúva Miller, ela é bonita. Ela é uma víbora em seda, Silas disse categoricamente. E sua costura está podre. Martha olhou para cima, chocada por sua franqueza. Silas inclinou-se para frente, seus cotovelos em seus joelhos. Eu tenho uma proposta para você, Martha Higgins. O coração de Martha parou. Ela agarrou sua saia. Senhor Kincaid, por favor, eu não sou esse tipo de mulher. Silas realmente riu, um som seco, enferrujado. Tire sua mente da sarjeta. Eu preciso de uma parceira, não de uma amante. Uma parceira? Eu tenho ouro mais do que as pessoas pensam. Mas eu não posso ir para a cidade para negociar contratos sem ser enxameado por sanguessugas como o prefeito e a viúva. Eu preciso de alguém em quem eu possa confiar. Alguém que pode ler pessoas. Alguém que pode consertar coisas que estão quebradas. Ele pausou seu olhar intenso. Eu preciso de uma esposa, Martha. Em nome. Você se casa comigo. Você ganha metade do ouro. Você ganha a proteção de seu pai. Você ganha um lar onde ninguém te chama de nomes. E em troca você administra minha casa e mantém os lobos longe da minha porta. Martha olhou para ele. Você quer se casar comigo? A piada da cidade. Deixe eles rirem, Silas disse, levantando-se e oferecendo sua mão a ela. Era do tamanho de uma pata de urso. Eu prefiro uma bota resistente a um chinelo pintado qualquer dia. O que você diz? Martha olhou para sua mão. Ela pensou na raiva de seu pai. Ela pensou na loja fria. Então ela olhou para os livros, o fogo e o homem que viu seu valor. Ela estendeu a mão e pegou a dele. Eu digo sim. A nevasca durou 2 dias quando o céu finalmente clareou para um azul penetrante e brilhante. A cidade de Silver Creek parecia uma vila de brinquedo enterrada em algodão. Mas a paz foi quebrada ao meio-dia quando Silas Kincaid cavalgou pela rua principal. Ele não estava sozinho. Martha sentou na frente dele na cela embrulhada em seu casaco de búfalo, seu corpo grande protegido por seus braços enormes. A visão parou o tráfego. O ferreiro deixou cair seu martelo. O padeiro saiu limpando farinha de suas mãos. Eles assistiram em silêncio atordoado, enquanto o fantasma dos Tetons cavalgou direto até o escritório do juiz de paz. Seu rosto fixo como uma máscara de pedra. Silas desmontou suas botas rangendo no gelo compacto e levantou Martha para baixo. Ela estava tremendo não de frio, mas do peso de 100 olhos a encarando. Cabeça erguida, Silas sussurrou perto de sua orelha. Sua voz era um rugido baixo que vibrava através de seu peito. Você está comigo agora. Você não se curva a ninguém. Eles entraram no escritório do juiz Whittaker, uma sala empoeirada cheirando a tabaco velho e papel velho. O juiz, um homem calvo com óculos empoleirados em um nariz vermelho, quase caiu de sua cadeira. Silas Kincaid, Whittaker gaguejou. Eu não esperava ver você até a primavera. Você matou um homem. Eu estou aqui para me casar, Silas afirmou, levando Martha para a mesa. O juiz limpou seus óculos freneticamente, olhando do homem da montanha cicatrizado para a garota pesada, tímida em pé na poça de neve derretendo. Casado com a garota de Tobias Higgins, Martha. Existe uma lei contra isso? Silas desafiou sua mão descansando na faca Bowie em seu quadril. Não. Não, claro que não. Apenas inesperado. A cerimônia foi curta.
Não havia flores, nenhuma música de órgão, apenas o arranhar de uma caneta e o tic-tac de um relógio de pêndulo. Quando chegou a hora do anel, Silas não produziu um delicado adereço comprado na loja. Ele puxou um cordão de couro de seu pescoço. Pendurado nele estava um anel de ouro espanhol pesado, martelado, cravejado com um rubi de corte bruto do tamanho de uma unha. De minha avó, Silas disse, deslizando-o no dedo de Marta. Serviu perfeitamente. Marta olhou para a joia. Valia mais do que a vida de seu pai. Valia mais do que o quarteirão inteiro em que ela morava. Lágrimas picaram seus olhos. Silas. Feito. O juiz declarou, carimbando o papel. Pelo poder investido em mim pelo território de Wyoming, eu vos declaro marido e mulher. Antes que a tinta secasse, a porta bateu aberta. Tobias Higgins estava ali ofegante, seus olhos selvagens. Ele tinha ouvido as notícias do padeiro. Ele olhou para Marta, então para o anel de ouro em sua mão, e a ganância torceu seu rosto em uma máscara de feiura. Você não pode fazer isso, Tobias gritou, tropeçando na sala. Ela é minha filha. Ela é minha propriedade até eu dizer o contrário. Você a rouba como um ladrão. Marta recuou, seus velhos instintos tomando conta. Ela esperou pelo golpe. Mas Silas esteve dentre eles. Ele não gritou. Ele não se enfureceu. Ele simplesmente ocupou o espaço, uma parede imponente de músculo e ameaça. Ela era sua propriedade, Silas disse calmamente. Agora ela é minha esposa, e sob a lei, suas dívidas são minhas dívidas, e sua proteção é meu dever. Silas enfiou a mão em seu casaco e puxou uma bolsa de couro. Ele a jogou pelo ar. Bateu em Tobias no peito com um tilintar pesado. $200 em pó, Silas disse. Isso paga por cada pedaço de comida que ela comeu em sua casa e cada dívida que você deve ao salão. Pegue e beba até morrer, Tobias. Mas se você alguma vez chegar a 50 pés da Sra. Kincaid novamente, eu vou te enterrar na montanha onde ninguém jamais encontrará a sepultura. Tobias apertou a sacola, a luta instantaneamente esvaziando-se dele. Limpa a garganta. Ele olhou para o dinheiro, então para sua filha. Ele nem sequer disse adeus. Ele se virou e correu em direção ao salão. Marta soltou um soluço que ela tinha segurado por 20 anos. Silas virou-se para ela, sua expressão suavizando apenas uma fração. Ele pegou um lenço de seu bolso e limpou sua bochecha. As lágrimas estão feitas, Marta, ele disse. Vamos, nós temos negócios. Eles saíram do escritório e para a rua. Uma multidão tinha se reunido. Beata Tracy Miller e Clementine Ford estavam na frente, embrulhadas em peles, seus rostos pálidos de choque. Eles viram o rubi no dedo de Marta. Pegou a luz do sol brilhando como uma gota de sangue. Não pode ser real, Clementine sussurrou alto o suficiente para eles ouvirem. Ele está zombando dela. Limpa a garganta. É um jogo. Silas parou. Ele olhou para a multidão. Ele pegou a mão de Marta, levantou-a aos seus lábios e beijou seus nós dos dedos. Um gesto de respeito geralmente reservado para rainhas, não costureiras. Minha esposa, Silas anunciou, sua voz carregando pela rua. Senhora Silas Kincaid, trate-a com o respeito que ela merece ou responda bem. Ele a guiou não para o estábulo, mas para o grande hotel, o único edifício de tijolos na cidade. Melhor suíte, Silas disse ao recepcionista. E mande buscar a costureira, Sra. Galloway. Diga a ela para trazer todo o seu estoque. Pela próxima semana, Silver Creek se sentiu como uma panela prestes a transbordar. Silas e Marta não retornaram para a montanha imediatamente. Silas alegou que ele tinha negócios com o banco e o cartório de terras, mas Marta suspeitava que ele estava ficando na cidade por uma razão diferente, para forçar a cidade a olhar para ela. A transformação começou na suíte do hotel. Senhora Galloway, uma mulher escocesa severa que se importava mais com moedas do que com fofocas, mediu Marta com eficiência profissional. Você tem uma cintura, garota, Senhora Galloway resmungou com a boca cheia de alfinetes, enterrada sob esses sacos que você veste.
mas está lá e seus ombros reais. Você é construída como uma estátua, não um espantalho como aquelas mulheres Ford. Pela primeira vez em sua vida, Marta usou seda. Silas comprou para ela vestidos de verde esmeralda profundo, azul meia-noite e borgonha cores que faziam sua pele pálida brilhar e realçavam o pelo em seus olhos cor de avelã. Ele comprou para ela uma capa forrada de pele que custava mais do que o salário anual do xerife. Mas a maior mudança não eram as roupas, era a comida. Por anos, Marta tinha comido nada além de sopa aguada e pão velho, seu corpo segurando peso como uma resposta à inanição. Agora sentada em uma mesa com Silas, ela comeu veado assado, vegetais frescos e ovos. Ela parou de olhar para o chão. Ela começou a rir. Uma noite, durante um jantar de truta e batatas, Silas observou-a. Eles têm medo de você, ele disse. Marta pausou seu garfo a meio caminho de sua boca. Quem a cidade conhece Silas? Eles estão rindo de estar aí em mim. Eles acham que eu sou uma aberração de circo que você comprou. Não. Silas balançou a cabeça, servindo-se um copo de vinho tinto. Eles costumavam rir porque você era fraca. Agora eles te odeiam porque você tem o que eles querem. Você tem segurança. Você tem lealdade. Ele se inclinou. Beatrice Miller tem tentado casar dinheiro por 10 anos. Clementine Ford acha que o título de seu pai a torna realeza. Você entrou aqui e pegou o prêmio sem levantar um dedo. Isso os torna perigosos. Silas estava certo. Do outro lado da cidade, no salão da mansão do prefeito Cornelius Ford, um conselho de víboras tinha se reunido. Prefeito Ford, um homem com um bigode encerado e um colete apertado ao redor de sua varanda, andava pelo tapete persa. Beatrice Miller sentou no sofá, saboreando conhaque enquanto Clementine emburrava junto à janela. É um embaraço, Cornelius, Beatrice sibilou. O homem mais rico do território desfilando aquela vaca da montanha, como se ela fosse uma duquesa, e o jeito que ela olha para ele como se ela realmente o possuísse. É o ouro com que estou preocupado, prefeito Ford murmurou. Eu tenho tentado fazer com Cade investir no ramal ferroviário por 3 anos. Ele me ignorou. Agora ele está gastando milhares em seda e perfume francês. Ele vai esbanjar sua fortuna naquela garota. Ele não está esbanjando, Clementine disse venenosamente. Ele está garantindo. Se eles tiverem um filho, esse ouro se foi para sempre. Ele fica na família deles. A sala ficou em silêncio. A ideia de um herdeiro concaíde, meio selvagem da montanha, meio pária da cidade, herdando a riqueza dos Tetons era demais para eles suportarem. Precisamos separá-los, Beatrice disse, seus olhos se estreitando. Silas é um homem orgulhoso, um homem ciumento. Ele viveu sozinho por uma década. Ele não conhece mulheres. O que você está sugerindo? O prefeito perguntou. Eu estou sugerindo que Martha Higgins tenha um passado. Beatrice sorriu, uma expressão reptiliana fria. Ou pelo menos nós podemos criar um. Isso não vai funcionar. O prefeito rejeitou. Ela nunca tocou um homem, todos sabem disso. Exatamente, Beatrice rebateu. Mas Silas não sabe disso com certeza. Ele tem estado na montanha. Ele não sabe o que ela fez para pagar as dívidas de jogo de seu pai enquanto ele estava fora. Esse é um jogo perigoso, Beatrice. O prefeito avisou. Cade vai matar qualquer um que mentir para ele. Então nós não mentimos. Beatrice disse suavemente. Nós apenas plantamos a semente e nós usamos a única pessoa que Silas já despreza para regá-la. Tobias, não. Beatrice balançou a cabeça. Tobias está muito assustado. Precisamos de alguém mais ousado, alguém novo na cidade, alguém que pareça que poderia virar a cabeça de uma mulher. Ela se virou para o canto da sala onde uma sombra tinha estado em pé, silenciosamente. Era um homem chamado Jack Thorne. Ele era um andarilho, um trapaceiro de cartas com um rosto bonito e um coração mais preto que carvão.
Ele era o sobrinho ilegítimo do prefeito Ford, mantido por perto para trabalho sujo. Jack Beatrice ronronou. Como você gostaria de ganhar 500... Jack Thorne entrou na luz, virando $1 de prata sobre seus nós dos dedos. Eu gostaria muito disso, Sra. Miller. Quem eu tenho que atirar? Sem tiros, Beatrice disse. Sedução, ou pelo menos a aparência dela. Eu quero que você faça Siluskin Cade acreditar que sua noiva corada é uma prostituta. A armadilha foi montada para a terça-feira seguinte. Silas teve que cavalgar até a jazida para verificar sua equipe de mineração, um grupo de homens duros que ele pagava bem para guardar a mina. Ele deixou Martha no hotel com instruções estritas para ficar dentro ou levar seu guarda contratado se ela saísse. Mas Martha, sentindo-se confiante em seu novo vestido de veludo azul, queria fazer algo legal para Silas. Ela queria comprar para ele uma sela nova para seu cavalo Midnight. Ela escorregou pela porta dos fundos do hotel, pretendendo fazer uma corrida rápida para a cocheira. Ela nunca chegou aos estábulos. Enquanto ela passava pelo beco atrás do salão, uma mão se estendeu e agarrou seu pulso. Bem, bem, uma voz suave cantou. Se não é a rainha de Silver Creek, Martha girou, puxando seu braço para longe. Ela enfrentou Jack Thorne. Ela não o conhecia, mas ela conhecia o tipo. Ele cheirava na colônia barata e problema. Deixe-me passar, Martha disse, sua voz firme. Ela não era mais a garota assustada na loja de artigos gerais. Ela era a senhora Connie Cade. Com pressa, querida. Limpa a garganta. Jack sorriu, aproximando-se, encurralando-a contra a parede de tijolos. Silas te deixa sozinha por 5 minutos e você já está vagando pelas ruas. Talvez você esteja procurando por algo que ele não pode te dar. Eu estou procurando por uma cela, Martha disse friamente. Mova-se. De repente, Jack avançou. Ele não a atingiu. Ele a agarrou pela cintura e a puxou rente a ele. Ele rasgou a gola de renda de seu vestido e bagunçou seu cabelo com uma mão áspera. Saia de cima de mim! Martha gritou, empurrando-o com toda a sua força. Ela era forte, mais forte do que ele esperava. Jack tropeçou para trás, tropeçando em um caixote, mas o dano estava feito. Naquele exato momento, a porta dos fundos do salão se abriu. Prefeito Ford e 3 dos vereadores da cidade saíram bem na hora certa. E cavalgando pela rua, retornando cedo da mina por causa de uma roda de carroça quebrada, estava Silas Cade. Silas freou seu cavalo tão forte que ele empinou. Ele viu sua esposa no beco. Ele viu seu vestido rasgado. Ele viu um estranho bonito parado perto dela, limpando o batom que Jack tinha espalhado em si mesmo de sua bochecha. O silêncio que desceu sobre o beco era mais pesado do que a nevasca. Jack Thorne desempenhou seu papel perfeitamente. Ele olhou para Silas com terror fingido, então piscou para Martha. Próxima vez, querida, não seja tão dura. Jack riu recuando. Silas sentou em seu cavalo, imóvel. Seu rosto ficou completamente em branco. Era o rosto da montanha antes de uma avalanche. Martha correu em direção a ele. Silas! Não, ele me atacou. Ele me agarrou. Silas olhou para ela. Ele viu a renda rasgada. Ele olhou para Jack Thorne, que estava agora recuando atrás do prefeito para proteção. Isso é verdade? Silas perguntou, sua voz mal um sussurro. Eu vi com meus próprios olhos, Sr. Cade. Prefeito, limpa a garganta. Ford mentiu, avançando com indignação fingida. Eles estavam se abraçando comportamento nojento em um beco público. Ela o sinalizou. Outro vereador interveio. Eu a vi acenar para ele. Martha olhou para Silas, seu coração batendo contra suas costelas. Silas, olhe para mim. Olhe para meus olhos. Eu sou sua esposa. Eles estão mentindo. Limpa a garganta. A tensão se esticou fina e gritando. A mão de Silas pairou sobre sua arma.
Limpa a garganta. Ele olhou para o prefeito. Ele olhou para Jack Thorne. E então ele olhou para Martha. Ele lembrou da mulher que consertou sua bota em silêncio. Ele lembrou da mulher que caminhou por uma nevasca para trazer biscoitos para ele. Ele lembrou da mulher que disse a ele que tinha dignidade. Silas Kincaid passou a perna sobre a cela e caiu no chão. A terra pareceu tremer quando suas botas bateram. Ele passou por Martha. Ele caminhou direto até Jack Thorne. Você diz que ela te abraçou? Silas perguntou suavemente. Ela não conseguia manter suas mãos longe de mim. Jack zombou, sentindo-se seguro com o prefeito ao lado dele. Estranho, Silas disse, porque minha esposa tem um sinal quando ela toca algo que ela gosta, ela conserta, mas quando ela toca algo que ela odeia. Silas se moveu mais rápido do que uma cascavel atacando. Ele agarrou Jack Thorne pela garganta e o levantou. Realmente levantou suas botas do chão, batendo-o contra a parede de tijolos. Ela quebra. Silas apertou seu aperto. Os olhos de Jack esbugalharam. Me diga a verdade! Silas rugiu, sua voz ecoando das paredes do cânion. Ou eu vou quebrar seu pescoço como um galho seco. Os pés de Jack Thorne chutavam impotentemente no ar, suas botas arranhando contra a parede de tijolos do salão. A cor estava escoando de seu rosto, mudando de um bronzeado bonito para uma pasta doentia. Silas Kincaid o segurou com um braço, seus músculos travados como cabos de aço. O prefeito e seus vereadores observaram horrorizados. Eles tinham esperado que Silas duvidasse de sua esposa. Eles tinham esperado que a fera da montanha se voltasse contra a beleza que ele tinha comprado. Eles não tinham calculado que Silas Kincaid era um homem que julgava as pessoas por suas ações, não suas aparências. Jack engasgou, arranhando o pulso de Silas. Era como arranhar um tronco de árvore. Fale, Silas comandou, afrouxando seu aperto apenas o suficiente para deixar o ar passar, mas não o suficiente para deixar Jack escapar. Minha esposa diz que não te queria. Você diz que ela queria. Um de vocês está mentindo. E limpa a garganta. Eu sei que minha esposa não mente. Ela é orgulhosa demais para isso. Jack olhou para o prefeito, desesperado por ajuda. Mas Cornelius Ford tinha dado um passo para trás, seus olhos voando ao redor por uma rota de fuga. Ele percebeu tarde demais que o homem da montanha não era apenas um bruto. Ele era um predador que tinha sentido a armadilha. Foi uma piada! Jack sibilou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Apenas uma piada. Uma aposta? Uma aposta? A voz de Silas caiu para um registro terrivelmente baixo. Você apostou na virtude de minha esposa. Não, eles me pagaram, Jack gritou, apontando um dedo tremendo para o prefeito e o grupo de homens. Ford e a viúva Miller. Eles me deram $500 para arruiná-la. Eles disseram, se você pensasse que ela era solta, você a jogaria fora e deixaria o ouro na cidade. Um suspiro coletivo percorreu a multidão que tinha começado a se reunir na boca do beco. O lojista, o padeiro e o ferreiro estavam todos ouvindo. Silas soltou Jack. O jogador bateu na lama com um baque molhado, ofegando por ar e massageando sua garganta machucada. Silas não olhou para ele novamente. Ele passou por cima do homem se arrastando e caminhou em direção ao prefeito Ford. Cornelius Ford, o homem mais poderoso em Silver Creek por 20 anos, começou a tremer. Agora, Silas, Sr. Kincaid, vamos ser razoáveis. O garoto é um mentiroso. Você não pode acreditar em um andarilho sobre seu prefeito. Silas parou a 2 pés do prefeito. Limpa a garganta. Ele se ergueu sobre o oficial rotundo. Eu acredito no homem que tem medo de morrer. Silas disse que ele não tem razão para mentir mais. Silas enfiou a mão no bolso de seu casaco. Por um segundo, o prefeito pensou que ele estava indo por uma arma e quase desmaiou. Mas Silas puxou um pedaço de papel dobrado. Era um saque bancário. Eu estava no banco esta manhã, Cornelius.
Silas disse calmamente. Eu estava comprando a escritura da terra adjacente à minha mina. Mas o banqueiro, Sr. Henderson, era muito tagarela. Ele me contou sobre as dívidas da cidade. Ele me contou sobre suas dívidas. O prefeito ficou pálido. Parece, Silas continuou desdobrando o papel, que você pegou pesado contra o tesouro da cidade para investir em uma mina de prata em Nevada. Uma mina que veio seca. Você está falido, Cornélius, e você estava apostando no meu ouro para te tirar do apuro. Silas rasgou o papel ao meio. Então ele rasgou novamente. Eu acabei de comprar sua dívida. Silas anunciou sua voz carregando para a multidão. Cada centavo que você deve ao banco, você agora deve a mim. Eu possuo sua casa. Eu possuo seu estábulo. Eu possuo a cadeira em que você senta na prefeitura. Marta observou da parede, agarrando seu vestido rasgado. Ela nunca tinha visto o poder usado assim. Seu pai usava punhos, a cidade usava palavras cruéis. Silas usou o peso do mundo. Você tem 24 horas para desocupar a mansão do prefeito, Silas disse, jogando o confete de papel aos pés do prefeito. Pegue sua filha e seus esquemas e saia da minha cidade. Você não pode fazer isso. Ford guinchou, sua dignidade se quebrando. Eu sou a lei aqui. Não mais, Silas resmungou. Ele virou as costas para o prefeito e caminhou para Marta. Ele não perguntou se ela estava bem. Ele sabia que ela não estava. Ele tirou seu casaco pesado de búfalo e o enrolou ao redor de seus ombros, cobrindo o vestido rasgado. Ele o abotoou no queixo com dedos gentis, desajeitados. Vamos para casa, Marta, ele disse suavemente. Para a montanha, ela perguntou, sua voz tremendo. Para o hotel, Silas corrigiu. Nós não estamos correndo. Nós temos reservas para o jantar. Enquanto eles saíam do beco, a multidão se abriu para eles como o mar vermelho. Ninguém olhou para Marta com pena mais. Eles olharam para ela com admiração. Ela estava sob a proteção do fantasma dos Tetons. E ela era a única coisa de pé entre a cidade e sua ira. De volta na suíte do hotel, a adrenalina desvaneceu, deixando Marta tremendo. Ela sentou na borda da cama de veludo enquanto Silas derramava água em uma bacia. Ele mergulhou um pano e o espremeu. Eu posso fazer, Marta disse, estendendo a mão para o pano. Sente, Silas disse. Ele se ajoelhou diante dela, assim como ela tinha se ajoelhado diante dele na limpa a garganta. Loja de artigos gerais para consertar sua bota. Ele limpou a sujeira de sua bochecha. Ele limpou o batom borrado que o jogador tinha deixado. Ele limpou suas mãos. Eu sinto muito, Marta sussurrou, lágrimas finalmente transbordando. Eu só queria comprar uma cela para você. Eu causei todo esse problema. Silas parou. Ele pegou seu rosto em suas mãos grandes, ásperas. Você não causou isso, ele disse firmemente. Você revelou. Você me mostrou quem eram as cobras. Um homem não pode matar uma cobra se ele não pode vê-la na grama. Ele olhou para ela intensamente. Você vale mais do que o ouro, Marta. Você o enfrentou. Eu vi você empurrá-lo. Você é uma lutadora. Marta se inclinou em seu toque. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu pequena. Não porque ela foi humilhada, mas porque ela foi segurada. Ela estava segura. Silas, ela respirou. Ele a beijou. Então não foi um beijo tentativo. Era possessivo, faminto e cheio da paixão reprimida de um homem que tinha vivido no frio por muito tempo. Marta não se afastou. Ela envolveu seus braços ao redor de seu pescoço, puxando-o para mais perto, consertando os lugares solitários em sua alma, assim como ela tinha consertado sua bota. A vitória sobre o prefeito deveria ter sido o fim disso. Mas um animal ferido é o tipo mais perigoso, e as pessoas civilizadas de Silver Creek eram mais selvagens do que qualquer matilha de lobos que Silas tinha enfrentado na selva. Até a noite seguinte, a atmosfera na cidade tinha mudado de choque para uma tensão violenta fervilhante. Prefeito Ford não tinha feito suas malas. Em vez disso, ele tinha se barricado na prefeitura com o xerife Brady e um buquê de pistoleiros contratados que vagavam pelo território procurando por dinheiro de sangue.
Beatrice Miller, despojada de sua dignidade e enfrentando ruína social, tinha transformado seu veneno em uma arma. Ela foi de porta em porta, sussurrando uma nova mentira. Ela disse às pessoas da cidade que Silas Kincaid era insano. Ela alegou que ele tinha forçado o banqueiro a vender as dívidas sob a mira de uma arma. Ela disse que ele planejava queimar a cidade e pegar a terra para pastoreio. O medo torna as pessoas estúpidas. E ao pôr do sol, uma multidão tinha se formado. Silas e Marta estavam terminando o jantar na sala de jantar do hotel quando um tijolo quebrou a janela da frente. Caiu sobre a mesa deles, estilhaçando a porcelana. Amarrado ao tijolo estava uma nota: saia ou queime. Silas se levantou lentamente, escovando o vidro de sua manga. Seu rosto era uma máscara de fúria fria. Fique aqui, ele disse a Marta. Não, Marta disse, levantando-se. Ela pegou uma faca de bife da mesa. Eu não estou ficando para trás enquanto você os enfrenta. Silas olhou para a faca em sua mão, então para o fogo em seus olhos. Ele assentiu uma vez. Fique atrás de mim. Eles saíram para a varanda do hotel. A rua estava cheia de tochas. 50 homens, alimentados pelo uísque do prefeito e as mentiras de Beatrice, estavam gritando. Xerife Brady estava na frente, sua mão em seu coldre. Silas Kincaid, o xerife gritou. Você está sob prisão por extorsão e ameaça a um oficial público. Entregue sua arma. Eu comprei uma dívida, Brady. Silas chamou de volta, sua voz calma, mas retumbante. Limpa a garganta. Isso é comércio, não extorsão. Vá para casa antes que você se machuque. Nós não aceitamos ordens de lixo da montanha. Alguém na multidão gritou. Um tiro soou. A bala atingiu o pilar de madeira a polegadas da cabeça de Silas, enviando lascas voando. Silas não se encolheu. Em um movimento fluido, ele sacou seu Colt Peacemaker. Ele não mirou na multidão. Ele mirou na corda, segurando o pesado lustre de ferro acima da entrada do hotel. Ele atirou. A corda arrebentou e a enorme peça de ferro caiu sobre os degraus entre ele e a multidão, enviando faíscas e vidro voando. Os cavalos na rua empinaram, jogando a multidão no caos. O próximo vai entre seus olhos, Brady. Silas rugiu. A multidão vacilou. Eles eram valentões, não soldados. Mas então uma voz gritou das sombras. Queimem-os, ele é um diabo. Era Beatrice Miller. Ela jogou uma lanterna de querosene acesa na varanda de madeira seca do hotel. As chamas pegaram instantaneamente. O verniz na madeira sibilou e estalou. O fogo correu pela treliça, bloqueando a porta da frente. De volta para dentro, Silas agarrou Marta e a empurrou pelas portas assim que a entrada se tornou uma parede de fogo. O saguão estava enchendo de fumaça. O recepcionista tinha todo o lã que já fugiu. A saída dos fundos. Silas tossiu, puxando Marta em direção à cozinha. Mas quando eles chutaram a porta dos fundos, eles a encontraram bloqueada. Uma carroça pesada tinha sido rolada na frente dela, apertada. Era uma armadilha. Eles foram feitos para assar vivos. Eles nos querem mortos. Marta tossiu, a fumaça picando seus olhos. Silas, não há saída. Silas olhou ao redor da cozinha. O calor estava subindo. Ele olhou para a estreita janela da despensa bem alto na parede. Era muito pequeno para ele. Limpa a garganta. Mas talvez, Marta, Silas disse pegando um banco. A janela. Você pode caber. Suba. Corra para a cocheira. Pegue os cavalos. Eu não estou deixando você. Marta chorou. Você não pode caber por aquilo. Eu o segurarei. Silas disse, seus olhos lacrimejando da fumaça. Eu vou arrombar a frente assim que você estiver livre. Vá. Não, Marta agarrou seu rosto. Eu não sou a mulher que foge. Olhe para as tábuas do chão. Silas olhou para baixo. Esta é a cozinha do hotel, Marta disse rapidamente. A porta do porão de raiz está sob aquele tapete. Ela leva para o ralo de tempestade que esvazia no leito do riacho.
Eu costumava me esconder lá quando meu pai estava bêbado. Silas olhou para ela com espanto. Ela conhecia as entranhas desta cidade melhor do que o prefeito. Me mostre, ele disse. Eles jogaram o tapete para trás. Um pesado anel de ferro cravado nas tábuas do chão estava enferrujado. Silas agarrou-o com as duas mãos. Ele rugiu para as veias em seu pescoço, estufando seus músculos das costas, forçando contra o tecido de sua camisa. Com um guincho de metal torturado, a alçapão cedeu. Ar fresco e úmido correu para encontrá-los. Vá, Silas comandou. Marta se abaixou para a escuridão. Silas seguiu, puxando a porta da armadilha para fechar acima deles assim que o teto da cozinha desabou em uma chuva de faíscas. Eles rastejaram pelo túnel úmido, infestado de ratos pelo que pareciam milhas. Cheirava a esgoto e lama. O vestido de seda de Marta estava arruinado, rasgando em rochas afiadas, mas ela não se importava. Ela rastejou com uma determinação que combinava com a de Silas. Eles emergiram para a margem enlameada congelada de Silver Creek, tossindo e ofegando por ar. Acima deles, na rua principal, o Grand Hotel era uma torre de chamas iluminando o céu noturno. A multidão estava aplaudindo, pensando que o monstro e sua noiva estavam mortos. Silas se levantou na água até os joelhos, lavando a fuligem de seus olhos. Ele olhou para o edifício em chamas, então para Marta, que estava coberta de lama, tremendo, mas viva. Ele checou sua arma. 3 balas restantes. Eles acham que estamos mortos, Silas disse, sua voz fria como a sepultura. Isso é bom. Por que é bom? Marta perguntou, espremendo sua saia. Porque fantasmas são mais difíceis de matar, Silas disse. E esta noite Silver Creek vai ser assombrada. Ele virou-se para Marta. Você confia em mim com minha vida? Ela respondeu sem hesitação. Bom, porque nós não estamos voltando para a montanha. Não ainda. Silas apontou em direção às sombras do depósito ferroviário na borda da cidade. Há um escritório de telégrafo lá, e o operador de telégrafo me deve um favor. O que nós vamos fazer? Nós vamos chamar a cavalaria, Silas disse sombriamente. Eu não tenho apenas ouro, Marta. Eu forneço aos marechais dos Iewan informações sobre foras da lei no território. Xerife Brady não é a lei. Eu sou a testemunha. Mas antes que eles pudessem se mover, uma silhueta saiu de debaixo da ponte. Era Tobias Higgins, o pai de Marta. Ele segurava uma espingarda de cano duplo, apontando-a para eles. Suas mãos estavam tremendo violentamente. Pai, Marta sussurrou. Eles me prometeram. Tobias chorou, a luz do fogo refletindo em seus olhos lacrimejantes. Beatrice me prometeu se eu me certificasse de que você não saísse do riacho. Ela sabia sobre o túnel. Marta, ela lembrou você falando sobre isso anos atrás. Silas stepped na frente de Marta. Abaixe, Tobias. Você erra e você está morto. Eu não posso, Tobias soluçou. Eu tenho que fazer isso ou eles vão me matar. Ele armou os martelos. O som da água correndo sob a ponte parecia engolir o mundo. Tobias Higgins ficou na lama, a espingarda tremendo tão violentamente em suas mãos que os canos bateram juntos. Silas não estendeu a mão para seu revólver. Ele observou o homem mais velho com olhos desprovidos de pena. Mas Marta deu um passo à frente. Ela não se escondeu mais atrás de seu marido. Ela caminhou pela lama gelada até que os canos da espingarda estivessem a polegadas de seu peito. Puxe, pai, Marta disse suavemente. Tobias soluçou um som miserável, quebrado. Eles vão me matar, Marta. Beatrice, ela disse. Ela disse que eu valia R$1 morta. Marta terminou por ele. Sua voz era firme, ressonante com a força que ela tinha encontrado no fogo. E você acreditou nela, assim como você acreditou que o fundo de uma garrafa resolveria seus problemas. Ela estendeu a mão e colocou sua mão sobre os canos da arma. Olhe para mim, pai. Realmente olhe para mim. Eu sou a garota que se encolhia no canto enquanto você bebia? Ou eu sou a mulher que acabou de caminhar pelo fogo?
Tobias olhou para cima na luz da lua. Ele não viu a vaca inútil que ele tinha ridicularizado por anos. Ele viu uma rainha. Ele viu os olhos de sua esposa o encarando de volta, julgadores e tristes. Sua resolução se quebrou. Tobias deixou cair a espingarda no riacho com um respingo. Ele caiu de joelhos, cobrindo seu rosto com suas mãos manchadas de sujeira. Eu sinto muito, Deus, Marta. Eu sinto muito. Silas se moveu então. Ele não ofereceu conforto. Ele pegou a espingarda, quebrou a culatra e embolsou os cartuchos. Vá, Silas disse a Tobias. Caminhe para o oeste. Não pare até você chegar à Califórnia. Se eu alguma vez ver seu rosto em Wyoming novamente, eu não serei tão gentil quanto sua filha. Tobias não argumentou. Ele subiu apressadamente à margem, chorando e desapareceu na escuridão das árvores, deixando sua vergonha e sua única filha para trás para sempre. Silas virou-se para Marta. Você está bem? Não, Marta disse, limpando uma lágrima de sua bochecha manchada de fuligem. Mas eu estarei. Vamos terminar isso. A aurora quebrou sobre Silver Creek com uma luz enganosamente pacífica. As ruínas do Grand Hotel ainda estavam fumegando uma cicatriz enegrecida no rosto da cidade. Uma multidão tinha se reunido na praça da cidade. Prefeito Ford estava nos degraus da varanda queimada, parecendo solene. Ao lado dele estava Beatrice Miller, vestida de preto, enxugando olhos secos com um lenço. Meus amigos, Prefeito Ford berrou sua voz grossa com luto falso. É uma tragédia, um terrível acidente. Parece uma lanterna no saguão. Bem, nós não pudemos salvá-los. Silas Conincade e sua pobre esposa pereceram. Beatrice assentiu. É uma lição. Ela se manifestou alto o suficiente para as mulheres na primeira fila ouvirem. Aquele tipo de homem, selvagem, incivilizado. Ele trouxe ruína sobre si mesmo e a pobre Marta, se ela tivesse ficado em seu lugar. Nós os lamentaremos. O prefeito continuou mudando as marchas para o negócio. Mas a vida deve continuar. Como prefeito, e dado que o Sr. Conincade não tinha outros herdeiros vivos, eu vou tomar custódia temporária de seus bens para saldar as dívidas da cidade. É assim, Cornélios. A voz estalou pelo ar da manhã como um chicote. A multidão ofegou e se virou. Caminhando pelo centro da rua principal estavam duas figuras. Eles pareciam que tinham rastejado para fora da cova. Suas roupas estavam rasgadas e enlameadas. Seus rostos estavam manchados de fuligem, mas eles caminhavam com a cabeça erguida. Silas Conincade mancava ligeiramente, sua mão descansando no cabo de limpa garganta seu coat. Ao lado dele, Marta marchou, seu vestido de seda arruinado fluindo como uma bandeira de batalha. Um fantasma! Alguém gritou. O rosto do prefeito ficou da cor de leite coalhado. Silas, você está morto! Decepcionado, Silas rosnou, subindo na varanda. A multidão se separou instantaneamente, aterrorizada com o homem que eles pensaram ter queimado no fogo do inferno. Isto é um mal-entendido. O prefeito gaguejou, recuando até ele bater na parede carbonizada. Nós pensamos que o fogo... O fogo que você ateou? Marta perguntou. Sua voz soou clara e verdadeira. Ela apontou um dedo para Beatrice Miller. O fogo que você começou com uma lanterna. Beatrice, eu vi você. Mentiroso. Beatrice guinchou, sua compostura se quebrando. Ela está histérica. Xerife, prenda-a. Xerife Brady moveu sua mão para sua arma, mas parou frio. Do outro lado da rua, o trovão de cascos sacudiu o chão. 6 cavaleiros em casacos de pó galoparam para a praça, parando em uma nuvem de poeira. O cavaleiro líder usava uma estrela de prata em seu peito. Não era a estrela de estanho local do xerife. Era o distintivo de um marechal dos Itaúna. Ninguém se mexa, o marechal gritou, apontando um rifle Winchester. Silas olhou para o marechal e assentiu. Bem a tempo, Marechal Davis. Você enviou o telegrama 3 dias atrás com Kincaid, o marechal disse desmontando. Disse que você tinha evidência de fraude, desvio de fundos
e conspiração para cometer assassinato. Eu não pensei que estaria cavalgando para uma cena de crime 3 dias atrás. O prefeito sussurrou, olhando para Silas com horror. Mas o fogo foi na noite passada. Eu te disse, Silas disse, aproximando-se o suficiente para que o prefeito pudesse sentir o cheiro da fumaça nele. Eu não vim para a cidade para comprar vestidos, Cornélios. Eu vim para auditar os livros. Eu sabia que você estava roubando dos contratos da mina antes mesmo de eu me casar com Marta. Eu só precisava que você jogasse sua mão. Silas virou-se para a multidão. Este homem, ele gesticulou para o prefeito, roubou seus impostos para pagar suas dívidas de jogo. E quando ele não pôde me pagar, ele tentou queimar a mim e minha esposa vivos. A multidão murmurou, a maré virando instantaneamente. Os lojistas e mineiros olharam para seu prefeito com nojo. E ela, Silas apontou para Beatrice. Ela subornou um pai para matar sua própria filha. Não, Beatrice chorou enquanto os deputados do Marechal se aproximavam. Eu sou uma dama, você não pode me tocar. Você não é uma dama, Marta disse, dando um passo à frente. Ela olhou Beatrice de cima a baixo, pena em seus olhos. Você é apenas uma concha vazia, e sua costura está podre. Os deputados algemaram o prefeito, o xerife e uma chorosa Beatrice Miller. Enquanto eles eram arrastados, Beatrice olhou para a multidão implorando por ajuda. Mas ela não encontrou simpatia, apenas as escadas frias, duras de uma cidade que finalmente viu a verdade. Silas e Marta não ficaram para assistir ao julgamento. Eles não ficaram pelos pedidos de desculpas da cidade, no entanto. Eles vieram em ondas. O padeiro trouxe pão fresco. O ferreiro ofereceu para consertar o hotel que Silas agora possuía e planejava reconstruir adequadamente. Silas deu a escritura da loja de artigos gerais ao Sr. Anati, com a condição de que ele tratasse cada cliente com respeito, não importa seu tamanho ou posição. Então eles empacotaram a mula. Você pronta para ir para casa? Silas perguntou, impulsionando Marta em seu cavalo. Midnight. Para a cabana? Marta limpa a garganta, perguntou, envolvendo seus braços ao redor de sua cintura. Para a montanha, Silas corrigiu. Não é apenas uma cabana a mais, é um lar. Eles cavalgaram para fora de Silver Creek enquanto o sol alcançava seu zênite, transformando a neve nos picos em ouro branco ofuscante. Eles não olharam para trás. O inverno passou e a primavera chegou aos Tetons. As flores silvestres floresceram nos prados onde o alce pastava, e na cabana o silêncio que tinha uma vez assombrado Silas Conincade se foi, substituído pelo som de risadas, o zumbido de uma máquina de costura e o bater de dois corações que tinham encontrado seu ritmo juntos. Eles disseram que o fantasma dos Tetons se foi. Em seu lugar estava um homem, e ao lado dele, governando o alto país com uma mão gentil e um espírito de ferro, estava a mulher que o tinha consertado. Eles a chamaram de Rainha da Montanha. E ninguém, nem em Silver Creek e nem em todo o território de Wyoming, jamais ousou chamá-la de Grande Marta novamente. Ela era simplesmente Marta, e ela era amada. E essa é a história de Silas e Marta. É um poderoso lembrete que o verdadeiro valor não é encontrado em vestidos de seda, títulos ou aparências físicas. A cidade de Silver Creek julgou Marta por seu tamanho e Silas por suas cicatrizes. Mas no final, eles eram os únicos com almas feitas de ouro maciço. Ela nos ensina que o amor é sobreviver a pessoa por baixo da dor e que às vezes as pessoas mais quietas são os lutadores mais fortes. Se você gostou desta história de justiça, romance e karma, por favor, aperte o botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa de um lembrete que coisas boas acontecem a pessoas boas. E se inscreva para você nunca perder nossa próxima história dramática. O que você achou da transformação de Marta?